Olá! No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns sinais que podem te ajudar a identificar se o perfeccionismo está presente no seu dia a dia e de que forma ele pode estar aí influenciando de uma forma negativa, tanto na sua relação com você mesmo como com o outro. Oi, eu sou a Andressa Fernandes e se você já gostou do conteúdo de hoje, deixa o seu like e não deixa de se inscrever no canal. Bom, gente, o primeiro sinal que eu vou trazer aqui para vocês seria o alto nível de exigência, tanto com você quanto com as outras pessoas. E aí é muito interessante porque eu já tive contato com pessoas que conviviam, com essa questão do perfeccionismo, que é inclusive visto muito como uma qualidade chique, Só que na realidade, na vida real, isso acaba trazendo alguns impactos para a vida da pessoa. Então, esses altos níveis de exigência, eles acabam se manifestando em pequenos detalhes do dia a dia da pessoa. E são comportamentos que provavelmente eles surgiram lá na infância, em algum momento onde a pessoa ela fez um contato com algo que ela fez ali com excelência, ela buscou dar ali o seu melhor e de alguma forma ela conseguiu uma aprovação, uma atenção que ela estava querendo ali. E isso, de pouco a pouco, vai condicionando aquela pessoa a se manter naquele padrão. E aí começa a surgir esse alto nível de exigência, vamos supor, até no dobrar de uma toalha, na organização de alguma coisa, a pessoa ela sempre vai estar muito atenta aos detalhes. Então, se ela perceber que minimamente tem um erro ou minimamente tem algo desalinhado ali, ela vai se sentir muito incomodada. E aí, são alguns traços que são manifestados ali. A gente pode falar aqui de alguns exemplos que podem até parecer exagero, mas para uma pessoa perfeccionista, isso acontece de uma forma muito natural sem ela perceber. E quando eu falo sobre perfeccionismo, eu me recordo muito da época quando eu era criança, E minha mãe, ela sempre teve esse perfil perfeccionista. Então, isso se manifestava, por exemplo, até quando ela me pedia para estender as roupas. A minha mãe, ela pedia, assim, ela exigia, que eu estendesse as roupas em ordem, por setores. Então, calcinha, 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 cueca, 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 calça, 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 blusa, blusa, e não só isso, por tamanho também. Então, assim, pra mim, quando eu era criança, não fazia sentido, eu ficava chateada, Ai, porque dava mais trabalho, você tinha que separar aquela coisa toda. Mas minha mãe tinha o prazer de olhar aquele varal todo organizadinho, setorizado e na ordem, de tamanho. Então, até pedi permissão pra ela pra trazer esse exemplo aqui, mas é muito interessante, porque às vezes a pessoa não necessariamente ela sofre de uma forma assim considerável no seu dia a dia com o perfeccionismo, mas ela pode sim apresentar alguns traços. Então, por exemplo, eu recentemente perdi o meu celular, então eu usava o meu celular anterior para gravar, por exemplo, os vídeos aqui pro canal. E aí eu fiquei um período com o celular um pouco inferior e aquilo tava me trazendo traços de perfeccionismo, porque eu comecei a ficar muito criteriosa. A imagem não tá ficando muito boa. Então não vou nem fazer, não vou nem postar. Como, por exemplo, um simples stories no Instagram. Só que o que acontece? Esse traço de perfeccionismo, ele vem aí de uma forma negativa porque o não fazer é pior do que fazer mal feito, Então, eu acabei me ausentando um pouco do Instagram, não fiquei falando muito, e as pessoas, elas estavam sentindo isso, Então, isso ali, de alguma forma, ele se manifesta de uma forma negativa. E é importante a gente estar sempre atenta a isso. Porque nesse meu caso, eu não sou uma pessoa perfeccionista, muito pelo contrário, mas eu percebo que em alguns momentos esses traços, eles vêm e eles podem me atrapalhar. Claro que, quando a gente pensa em perfeccionismo, a gente pensa em buscar fazer as coisas com excelência. Mas é importante que a gente busque esse equilíbrio, sempre percebendo se aquele traço de perfeccionismo, nesse sentido de buscar fazer as coisas com excelência, está vindo de um modo equilibrado, onde também não vai te travar e nem te impedir de continuar fazendo as suas coisas, mesmo você sabendo que você não pode ter ali o melhor recurso, mas você não vai deixar de fazer aquela determinada atividade, obrigação,
porque você não tem ali o que na sua percepção você precisaria, tá? E aí acaba que a gente fica muito tendencioso a seguir a ideia de que o nosso valor está nas coisas que a gente faz. Só que não é muito bem assim, né? E o segundo sinal que eu vou trazer aqui para vocês seriam os diálogos internos. Então, além desses sinais, né, que acabam ficando mais aparentes, que aí acabam se expressando aí nos comportamentos, no dia a dia, nesses momentos em que você acaba se travando diante de uma situação porque você não acha que tem os recursos necessários, ou enfim. A gente também vai ter os nossos diálogos internos, né? Que eles vão se apresentar de uma forma muito intensa. Então, ele vai vir aí junto, né, com essa pegada da autoexigência muito alta, e ele vai estar representado aí por alguns pensamentos, que geralmente são aqueles famosos deverias, né? Então, eu deveria ter feito diferente, eu deveria saber daquilo, eu poderia ter feito melhor. Então a gente fica ali se martirizando com pensamentos do que a gente poderia ter feito, como a gente poderia ter feito, num simples mandar de uma mensagem, no simples fazer uma tarefa, ou de você ter quebrado alguma coisa. E aí a pessoa acaba sentindo uma culpa que vai para além, né? Não tá ali de acordo com a situação. Então ela acaba sendo maior do que a situação de fato é. E ela acaba sofrendo com aquilo, e aí a gente vai vendo um ciclo vicioso, onde a pessoa, né, depois ela acaba desenvolvendo alguns comportamentos evitativos daquela situação, ela começa a evitar a exposição por conta dessa frustração, né, essa culpa que veio diante dessa autoexigência. Porque a gente acaba, no final das contas, achando que a gente é a Mulher Maravilha, que a gente é o super-homem, e que a gente pode e deve fazer tudo com perfeição, e se a gente não fizer, não tem valor, não pode ser considerado. E o quarto sinal que eu vou trazer aqui para vocês seriam os sentimentos de culpa e vergonha. Então, na vida de uma pessoa que é perfeccionista, esses sentimentos eles vão se apresentar com muita facilidade. Então, assim, a gente pode até perceber através de falas, né? Como eu já apresentei, por exemplo, através dos pensamentos, esses famosos deverias, eu deveria. Então, a pessoa, quando ela é perfeccionista, tem como você identificar através de algumas falas, no momento em que ela tá desabafando, ela tá ali expressando alguma coisa que ela não fez como ela esperava. E você também pode aí fazer uma autoanálise, percebendo como tem sido as suas reações frente a coisas que você tem se colocado para fazer no seu dia a dia. E a partir disso, você pode se permitir observar de que forma você tem lidado com as suas falhas, os seus erros, se você tem sido resistente a ponto de te paralisar a continuar, ou se você tem aceitado, dado abertura para identificar: nossa, eu errei nisso, eu falhei naquilo, então como que eu posso fazer diferente? Como que eu posso ali, então, ter um resultado diferente do que eu não fiquei satisfeito, sabe? É uma forma diferente de olhar essa busca pela excelência. A gente pode buscar a excelência e, de repente, talvez seja necessário, sim, errar diversas vezes para que a gente aprenda, a gente amadureça e comece a ter novas ideias, talvez, né? Então, essa ideia de buscar a excelência, ela é muito válida. Mas a partir do momento que você olha para isso, se dando oportunidade de olhar, analisar o que você errou, o que você pode fazer diferente e buscar melhorar naquele ponto que te incomodou, isso sim acaba trazendo coisas construtivas para sua vida. Então não vai ser um malefício, mas sim uma caminhada ali de construção e reconstrução. Então você pode errar sim, você pode falhar em diversas coisas e ainda assim conseguir alcançar um resultado bom, um resultado de excelência. Bom, gente, então é isso. Espero que esse conteúdo tenha sido construtivo para você de alguma forma, tá? Eu poderia continuar aqui trazendo uma lista extensa de alguns sinais do perfeccionismo, mas eu acredito que esses sejam os principais sinais que já podem te ajudar a identificar se você é uma pessoa que sofre com perfeccionismo ou que pelo menos, como eu, surgem aí de vez em quando alguns sinais, tá? E eu agradeço a você que se manteve até o final desse vídeo. E como eu disse, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, te agregou, deixa o seu like, coloca aqui nos comentários
de que forma eu te ajudei, se você se identificou com alguma coisa, tá bom? E eu também te convido a me acompanhar lá no Instagram, psi.andressafernandes. Então, até a próxima!